como aplicação de teoria de perturbação independente do tempo, no caso não degenerado, como esse sistema físico já foi bastante investigado, resolvido, nós vamos utilizá-lo para fazer um exemplo, para criar um exemplo que pode ser utilizado em que, mesmo sendo possível resolver de forma exata, mesmo com a perturbação que eu vou adicionar, nós vamos utilizar o formalismo de teoria de perturbação. Tá? Essa é a ideia. Então, o potencial do oscilador harmônico simples é meio de kx quadrado, e onde K, a constante da mola, K, está relacionada com a frequência de oscilação, ômega. Por essa expressão, ômega é a raiz de K sobre M, ou, escrevendo dessa forma, K é igual a M vezes ômega ao quadrado. E os valores das energias encontradas têm essa forma. A energia do enésimo estado é n mais meio, esse n mais meio multiplicado por h cortado ômega, onde n pode ser 0, 1, 2. Então, a energia do estado fundamental, E0, será meio de h cortado ômega. O próximo nível, o primeiro nível excitado, 1, com n igual a 1, esse parêntese será 3 meios, então será 3 meios de h cortado ômega. E assim por diante. Bom, agora o problema que nós vamos lidar, que é possível de ser resolvido de forma exata, é adicionarmos um termo na constante de mola. A constante de mola K, no lugar de K, nós vamos escrever 1 mais epsilon vezes K. Ou seja, desse lado, a mudança onde estiver K será K mais um epsilon vezes K. Esse epsilon é um termo pequeno e por isso será possível fazermos uma expansão binomial desse termo e encontraremos a resolução, a solução exata mesmo com essa mudança que no linguajar, no jargão de teoria de perturbação, chamaremos exatamente de uma perturbação. Eu vou mostrar para vocês quem é a perturbação nesse sistema. Pois bem, então se K, no lugar de K agora, vamos ter um termo que é 1 mais epsilon vezes K, como isso fica em termos de ômega? Em termos do ômega, ômega é igual a raiz de K sobre M. Então, como vai ficar o outro ômega? Você poderia chamar esse termo de um K'. Então, eu estou indo de um K para K', ou simplesmente a gente, no lugar do K, escreve esse termo. E agora eu terei um ômega' desse lado. Tá? Então, no lugar de usar K dentro desse valor de ômega, nós vamos colocar 1 mais epsilon vezes K. E 1 mais epsilon vezes K, como esse parênteses, 1 mais epsilon, estará dentro da raiz, eu posso escrever isso como 1 mais epsilon na raiz e ainda multiplicará K por M. E K por M é o antigo ômega, É o antigo ômega. Então eu posso escrever que o meu novo ômega, ele será 1 mais epsilon meio vezes o antigo ômega.
Tá? Então esse é o ômega linha, que tal como foi mencionado aqui. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte: no lugar do ômega, nós vamos escrever 1 mais epsilon na raiz vezes ômega. Tá? Essa vai ser a forma de eu transformar o problema sem a perturbação, sem esse aumento da constante de mola, com agora esse aumento na constante de mola que implica nessa mudança na frequência. Então a frequência de oscilação do oscilador harmônico será mudado dessa forma devido a um aumento na constante da mola. Muito bem, e se você analisar esse termo 1 mais epsilon e fizer, elevado a meio, e fizer uma expansão binomial desse termo, o resultado é 1 mais epsilon por 2 menos epsilon ao quadrado por 8 e assim por diante. Essa é a expansão binomial. E nós vamos utilizar então essa expansão, que tem toda uma série de termos, naturalmente, e vamos escrever quem será os novos estados de energia, né? Ou vamos escrever a energia para o enésimo termo, a enésima energia, incluindo essa mudança, esse aumento na constante de mola. Então eu terei uma série de termos. E depois nós vamos utilizar teoria de perturbação para fazer, pelo formalismo perturbativo, para encontrar quem será a primeira correção na energia pelo método de teoria de perturbação. Tá? Essa é a estratégia. Então vamos lá. Vamos escrever quem é agora o novo valor de EN nessa estrutura dessa mudança sugerida. Então será N mais meio, e no lugar de ômega eu vou escrever essa expansão, né, esse termo vezes o ômega. Então eu vou colocar o ômega em evidência e teremos aqui o primeiro termo 1 mais Pois bem, e eu posso chamar esse termo, já usando um pouco, já antecipando para usar a anotação do método de teoria de perturbação, eu posso chamar isso de EN0. É o termo sem que chamaremos naquele contexto não perturbativo, né? Sem a perturbação. É a energia anterior, sem ter incorporado esse aumento na constante da mola devido a algum processo físico que ocorreu, né, nesse oscilador harmônico que fez com que a mola agora tivesse uma constante diferente, né? A força menos Kx associada a esse oscilador agora vai ter um K levemente modificado, e isso implica em tudo isso que nós estamos fazendo de forma exata, sem utilizar teoria de perturbação ainda. Mas eu vou chamar essa constante, que é a energia do sistema sem nenhuma modificação, e nesse contexto de teoria de perturbação vamos chamar da energia não perturbada, né, do enésimo estado não perturbado, vai ter esse termo, né, e, consequentemente, eu posso escrever isso de uma forma mais simplificada, mais compacta,
multiplicando o EN0 vezes esse primeiro termo da série, mais um epsilon por 2, EN0 menos epsilon quadrado por 8, EN0 e assim por diante. Tá? E daqui a pouco eu quero saber, né, na próxima questão, quer dizer, no uso de teoria de perturbação, eu vou tentar verificar se esse segundo termo nessa série, escrevendo a nossa energia do oscilador harmônico para a constante da mola aumentada nessa forma, esse segundo termo é o que nós, em teoria de perturbação, chamaremos de correção de primeira ordem para a energia. Tá? Então vamos chamar de N1 e daqui a pouco vamos investigar se de fato a primeira ordem de correção na energia me dará um termo nessa forma. Bom, então vamos a essa parte. Utilizando teoria de perturbação, no caso não degenerado, de novo, nós estamos analisando uma aplicação, um exemplo de teoria de perturbação no caso não degenerado. E é um exemplo muito interessante, por quê? Porque nós temos como resolver de forma exata, né? Essa solução aqui, bom, esse problema é resolvido de forma exata e essa mudança também tem uma solução de forma exata. Né? De forma exata é eu considerar todos os termos na expansão, ou considerar esse termo nessa forma. Né? Mas para eu investigar a primeira correção, a segunda correção, a terceira, né, o primeiro termo que vai trazer alguma mudança com relação ao problema sem perturbação, né, isso eu vou resolver de forma pela expansão da solução exata apenas por substituição, e agora eu vou resolver por teoria de perturbação. Bom, em teoria de perturbação, apenas para nós treinarmos, o hamiltoniano não perturbado é o hamiltoniano que tem o termo cinético, p quadrado por 2m, mais a energia potencial, que é meio de kx quadrado. E o H', a perturbação adicionada, é o epsilon kx quadrado por 2. Tá? Como que a gente vê isso? No lugar, o meu novo H, o hamiltoniano, né, mudando daqui para cá, eu vou fazer o aumento, esse aumento proposto. No lugar de K, 1 mais epsilon K. Vamos chamar essa equação de equação 1. Então, nessa passagem daqui para cá, eu estou considerando essa transformação 1. E isso nos resultará em um p quadrado por 2m mais, no lugar do k, 1 mais epsilon vezes k. Então vai ser o kx quadrado por 2 mais o epsilon k vezes x quadrado por 2. Esse é o termo que nós estamos considerando, chamando de H0, e esse é o termo H', né? Pois nós escrevemos que H é H0 mais um H'. No desenvolvimento
da teoria de perturbação, no desenvolvimento da teoria de perturbação, nós propusemos que o meu hamiltoniano perturbado é um H0 mais um lambda vezes o termo perturbativo. Quer dizer, isso é o termo perturbativo e esse lambda era um parâmetro de controle que me permitia analisar quando o lambda fosse 0, eu não tinha perturbação, e quando ele era 1, era a perturbação total. Agora, nesse contexto em que já desenvolvemos e separamos por ordem de lambda, né, lambda 1, lambda ao quadrado, etc., nós separamos as correções, né, desse método de teoria de perturbação. Então agora nós vamos utilizar o método e por isso nós consideramos o lambda 1. O método já foi desenvolvido, nós já esquecemos do lambda e eu vou simplesmente colocar a perturbação como um todo, tá bom? Então talvez esse é um exemplo interessante que solidifica, consolida da forma de um exemplo, de uma aplicação, os termos, os nomes dos termos que atribuímos lá no desenvolvimento do método. O hamiltoniano que sabemos resolver é H0 e o hamiltoniano perturbativo é H'. Nesse caso, nós também sabemos resolver e encontrar as soluções para esse hamiltoniano novo que inclui a perturbação, que é isso que acabamos de escrever. Bom, e como nós encontramos a correção de primeira ordem pelo método da teoria de perturbação? O EN1 que encontramos era o valor esperado de H' para o enésimo estado não perturbado. Tá? Então eu tenho os meus estados não perturbados e eu vou encontrar o valor esperado de H' para o enésimo estado não perturbado. Simples assim. Tá? Bem simples essa primeira correção. E o valor esperado é um elemento de uma matriz. Isso aqui é um elemento de matriz. Mas é um elemento de matriz diagonal. Né? Quer dizer, é um elemento diagonal da matriz. Eu tenho aqui tanto a linha quanto a coluna para o enésimo termo. Tá? Então, é um termo da diagonal. Se você encontrar a matriz, esse é um dos termos da diagonal. Qual termo? O enésimo termo. Muito bem, então quem é H'? H' é esse termo. Então eu posso escrever isso simplesmente da seguinte forma. Coloca esse termo aqui dentro. Epsilon é uma constante, na verdade k sobre 2 também é constante, mas eu não vou precisar resolver nenhuma integral. O epsilon ele pode sair e eu vou calcular o valor esperado de kx² por 2. O valor esperado de kx² por 2. Agora, o valor esperado, sendo a notação do oscilador harmônico a solução exata, sem essa modificação, eu posso chamar esse termo de V. Então, o valor esperado da energia potencial, no caso não perturbado, esse valor esperado, ele é exatamente, ele é igual a metade da energia total. Então, metade da energia total evidenciar, essa é a energia total do oscilador harmônico e o valor esperado da energia potencial é metade da energia total.
E nós chamamos esse termo de EN0. Né? Nós atribuímos esse nome, EN0. Então vamos escrever que esse valor esperado é meio de EN0. E em sendo metade de EN0, multiplicando esse termo, eu encontro que a primeira correção, a correção de primeira ordem para a energia do enésimo estado será um epsilon vezes o EN0 por 2. E é exatamente o resultado que encontramos de forma exata, pela solução exata, mas fazendo a expansão binomial desse termo. Né? Fazemos a expansão binomial e encontramos que o primeiro termo da expansão, que não é o termo 1, né? O termo 1 é o próprio EN0, sem a perturbação, sem a correção. E aí a correção vem aqui. Quando o epsilon é zero, eu não tenho essa modificação e todos os termos vão zerar. Então é o termo da solução exata sem modificação alguma. E quando o epsilon não é zero, é esse termo, essa modificação, que aqui nós vamos chamar de o termo epsilon que leva a esse termo perturbativo no hamiltoniano. Daí, o primeiro termo na expansão é esse epsilon por 2 em N0, que nós queríamos verificar se de fato isso é a primeira correção, a correção de primeira ordem, de acordo com o método da teoria de perturbação. Então acabamos de verificar que sim, é o mesmo resultado do problema exato. Agora, dando sequência no mesmo sistema físico, no problema 6.4 do Griffiths, na letra B do problema 6.4, é solicitado a correção de segunda ordem, mas não para o enésimo, e sim para o estado fundamental. Então eu vou manter esse lado da página. E vou apagar isso. E agora eu quero, se aquela foi a correção de primeira ordem, agora eu quero a correção de segunda ordem, ou seja, eu quero encontrar N2. Só que não para o enésimo estado, eu quero encontrar para o estado fundamental, E02. Esse é nosso objetivo. Bom, e o que nós encontramos para o caso não degenerado como o termo geral, né, para a correção de segunda ordem? É o somatório para o índice M, diferente do índice N, né, onde aqui nós temos o quadrado, né, desse módulo desse elemento de matriz, com os índices M e N, e aqui dividido pela diferença das energias desses estados. Né? E como M é diferente de N, nós não teremos o problema que quando temos estados degenerados ele ocorre.
né? Aqui é o caso não degenerado. Então eu não terei o problema desse denominador ser zero. No caso do estado fundamental para n igual a zero, eu terei que calcular quantos elementos de matriz e elevar ao quadrado esses elementos de matriz. Quantos valores possíveis nós teremos aqui? O m pode ser, o m vai de 0, 1, 2, 3, infinito. Ele só não pode ser igual ao n, e o n é zero, então ele vai ser 1, o m vai ser 1, 2, 3 e assim por diante. Como que eu vou calcular isso então? Eu vou ter que fazer o cálculo de quantos? Dos 3, 4 primeiros? Não, a gente vai ter que fazer o cálculo de todos. Só que a maioria deles vai zerar. Só teremos um não diagonal que não será nulo. Os demais serão nulos. E é isso que nós vamos verificar. Bom, continuando. O H', que estava no slide anterior, era mais fácil se eu tivesse escrito de novo, hein? O H' é epsilon kx ao quadrado por 2, e eu posso escrever isso também lembrando que k é igual, estava aqui já, k é igual a m ômega ao quadrado. Eu posso escrever isso como epsilon m ômega 2 por 2 vezes o x ao quadrado. E para o oscilador harmônico, lembre-se que o operador x, e eu vou ter que substituir essa forma do H' aqui, e o meu estado enésimo é o estado zero, né, é o estado fundamental. Então eu vou ter que atuar o operador x escrito na forma dos operadores de subida e descida, como ele atua no estado zero. X é igual a raiz de h cortado por 2m ômega a mais o a menos. O que nós vamos fazer é atuar esse operador x no estado zero. Mas antes, além de escrever esse operador na forma dos operadores subida e descida, quem são os operadores, como os operadores subida e descida atuam num determinado estado. E a menos muito bem. Eu posso fazer duas coisas agora. Duas abordagens, né? Nós poderíamos encontrar quem é o operador x ao quadrado,
Ou o que eu vou fazer, que eu acredito ser mais didático, é atuar o operador x. Eu vou fazer esses cálculos e se você ainda não conseguiu enxergar por quê, quando eu montar o problema a partir dessa expressão, aí vai ficar claro. Mas, de novo, o que eu estou fazendo é, eu vou substituir, tal como fizemos no slide anterior, nós substituímos quem é o H' no valor esperado, nesse elemento de matriz que calhou, né, por ser a primeira, a correção de primeira ordem, calhou de ser o valor esperado, né, e eu conheço o valor esperado da energia potencial, calhou da gente escrever dessa forma, sem precisar fazer nenhuma integral nem nada. E agora tampouco vamos precisar fazer integral. Então, o que eu vou fazer é substituir esse termo aqui dentro, né? Eu escrevi nessa forma porque eu vou utilizar essa forma daqui a pouco, mas é só por completeza, né? E aí eu sei como é o x em termos dos operadores a mais e a menos, e sei como a mais e a menos atuam nesses estados. Aqui eu vou misturar um pouco esse formalismo de função de onda, né, o formalismo de Schrödinger, com o formalismo da notação de Dirac, né, com a notação de Dirac. E eu posso escrever x0, lembrando que... talvez eu nem escreva isso não, tá? Eu vou escrever então que o zero é psi0. Só que é o psi0 no estado não perturbado, então eu vou colocar um outro zero. Então é a função de onda não perturbada, por isso desse zero aqui em cima. E esse zero caracteriza que é o n igual a zero. Essa notação é a notação de escrever para o estado, para um vetor, para um alto estado do oscilador harmônico, escrever n, né? E essa notação é a notação de escrever psi-n zero para o estado, é a base não perturbada, né? Então isso aqui ou isso é a mesma coisa, tá? Isso e isso é a mesma coisa. Então me permitam usar essa notação que eu acho que fica mais didático. Mas a gente também poderia utilizar essa notação aqui. Ou até mesmo desse jeito, né? Não escrever na forma de cat. Tá bom, então vamos fazer dessa forma. Como que fica x atuando no estado fundamental e no estado não perturbado? Bom, isso vai ser igual a raiz de h cortado por 2m ômega, e eu terei a mais somado com a menos atuando em psi 0, 0. Pois bem, e o que é o a menos atuando no estado fundamental? É um estado nulo. Eu só vou ter a contribuição do a mais atuando em psi 0, 0. Tá? Isso aqui que foi escrito, tudo é para a base não perturbada, claro. Tá? Então, isso me resultará em a mais nesse estado, a mais em psi-n, com psi-n sendo 0, isso vai ficar raiz de 1 no estado psi-n mais 1, 0 mais 1 é psi1. Então isso vai ficar simplesmente psi1 e esse 0 significa o estado não perturbado. Depois, eu quero x ao quadrado em psi0, 0, que é x em x psi0, 0. E quem é x atuando nisso é exatamente isso que acabamos de escrever.
Então eu vou ter um H cortado 2m ômega na raiz, vezes, né, eu estou escrevendo quem é esse termo e já colocando essa constante, vezes x atuando em psi1, 0. Tá? Então tem essa constante. Agora, o x, ele tem, essa constante aqui veio da atuação daquele x, então eu vou ter uma outra constante desse tipo e posso escrever que o meu x quadrado atuando em psi0, 0 vai ser h cortado por 2m ômega fora da raiz, né, porque eu tenho o quadrado dessa raiz, vezes a mais a menos atuando em psi1, 0. Agora eu terei a contribuição dos dois termos para x quadrado, né, atuando no estado fundamental. Eu terei o estado de quando o a menos atua em psi1, 0, que vai me resultar em algo, em um termo no estado psi0, e aqui vai me resultar no estado psi2, né, no n igual a 2. Então vamos a isso. O a mais atuando nesse... O a menos, vou fazer o a menos primeiro. A menos atuando em psi1, raiz de 1, no psi0. Então isso vai me dar um psi0, 0. Somado, vou repetir esse termo, essa constante. E o a mais atuando nele vai ser o a mais atuando quando n igual a 1. Então isso vai me dar uma raiz de 2 e o estado psi2. Como tudo que nós estamos fazendo é para a base não perturbada, acrescento esse 0 para deixar bem caracterizado isso. Tá? Poderemos, o que vamos fazer daqui a pouco, né? Eu vou multiplicar por raiz de 2 em cima e embaixo, e aí eu vou cortar com esse 2, vai ficar só uma raiz de 2 embaixo. Tá? Mas daqui a pouco a gente vai fazer isso. Agora aqui, como eu posso reduzir esse problema? Vou colocar aqui x2, x ao quadrado, melhor dizendo, em psi0 é isso. E agora me permitam apagar tudo isso e deixar apenas essa expressão. Tá? Vou apagar toda essa... Melhor ainda, vou copiar esse slide, duplicá-lo, e aí nessa duplicação eu faço isso. Agora, vamos de novo montar o problema. Eu tenho quais possíveis elementos de matriz aqui nesse numerador para a correção de segunda ordem do estado fundamental. Bom, o H', quando atua no psi0, 0, ele vai me dar essas duas componentes. A componente do próprio psi0, 0 e a componente no psi2, 0. Ou seja, quando eu fizer a varredura para todo valor de n, exceto para quando m for igual a n, e quando que o m é igual a n? Quando o m for 0. Quando o m for 0, aí eu terei um psi0, x quadrado, psi0. Né? Eu posso até colocar aqui, ó, quando m for 0. Não é o caso que nós temos. Quando m for 0, eu vou ter um termo que a gente pode chamar de V00, usando a expressão V para... Mas poderia ser melhor ainda para manter a nossa notação. Vai ser um H'00. Opa, agora sim. Né? Um H00', né? Porque é o termo perturbativo. Esse H'00, ele vai ser o psi 00, H',
Ψ00, que é a correção de primeira ordem. É exatamente a correção de primeira ordem. Vou voltar para o primeiro slide. Veja, é a correção de primeira ordem, né? A correção de primeira ordem para o estado fundamental que nós temos lá. Aqui era para o enésimo estado. Lá é para n igual a zero. Está aqui. E já sabemos qual é o resultado disso. Né? Mas aqui, se você quiser fazer por essa forma, como seria? De novo, não é o que nós precisamos. Eu estou fazendo outra coisa. Vai ser o produto de ψ00 com isso que acabamos de encontrar. ψ0 com ψ20, quando eu fizer o produto, essa integral, ψ0 com ψ20, eles são ortogonais. Eles são ortogonais. E por isso, isso será zero. Né? E aí a única contribuição que nós teremos será essa, ψ0 com ψ0. Né? E está normalizado. Então o resultado disso será H cortado por 2m ômega. H cortado por 2m ômega. Tá? E se você escrever na forma... Não, desculpa, H cortado por 2m ômega, mas aí eu tenho o termo, eu só coloquei como se fosse x quadrado aqui dentro, né? Mas vamos lá, vou apagar e escrever de novo. Quando eu colocar esse termo aqui dentro, eu terei um epsilon m ômega 2 por 2. Aí sim, o x quadrado, o elemento de matriz para o operador x quadrado, é o que acabamos de calcular, e vai me resultar apenas nesse parênteses, que será então h cortado por 2m ômega. Bom, m e esse quadrado corta com isso, e nós teremos um epsilon h cortado ômega por 4. E isso é um epsilon por 2 h cortado ômega por 2. E esse é E00, né? É a correção para E0 no estado não perturbado, né? Vai ser E0, que vai ser meio de h cortado ômega, tá? Que é esse cara. Então bateu. A correção, o slide anterior, nós fizemos, ou melhor, mais um, nós fizemos a correção de primeira ordem para um estado qualquer, enésimo estado. Pode ser o estado n igual a zero. Tá? Então vai ser epsilon por 2 e a energia fundamental, a energia sem perturbação. E é isso que a gente encontrou, epsilon por 2 vezes a energia sem perturbação para a correção de primeira ordem, que é exatamente esse H'00. Tá? Mas, de novo, não é o que nós queríamos. O que nós queremos é a correção de segunda ordem. E ela virá para quando m é diferente de n. Mas a única possibilidade que teremos é quando m for igual a 2. Vou reduzir isso um pouco. Vou usar essa barra que eu aprendi agora há pouco. Deve também ter algo de introduzir uma caixa, né? Mas com o tempo eu não sei como fazer. Muito bem, agora para m igual a 2, aí eu terei que calcular o seguinte elemento de matriz. Que vamos denominar
de H', 2, 0. Será, na forma matricial, um termo fora da diagonal. Na linha 2 e na coluna 0. Tá? Na linha 2 e coluna 0. Então, nós agora vamos fazer o mesmo procedimento. X ao quadrado em psi00 me dá essas duas componentes. Claro, mas eu tenho H', então esse termo será epsilon m ômega 2 por 2, psi2 0, x ao quadrado, psi00. E x2 em psi00 tem essas duas contribuições. Quando eu tiver o psi2 0 multiplicando esse termo, isso vai zerar, e aí eu vou ter o psi2. Por quê? Porque é o produto de dois estados ortogonais, né, que são da mesma base e, portanto, se são estados distintos, são estados ortogonais. E psi2 0 multiplicando esse me resultará. Isso é H20. Lembrando que o N2 é o quadrado desse número que eu vou encontrar, né, se for real, né, mas vai ser. Senão era o módulo do quadrado, o quadrado do módulo. E aqui eu terei esse termo, psi2 0, psi2 0, né? Se você quiser. Bom, isso já está perto do resultado final. É só agora fazer as contas. Mas antes, m corta com esse m, esse quadrado corta com esse ômega. Vamos escrever isso. H20, H'20 vai ser um epsilon, H cortado, ômega. Aqui me permitam já multiplicar por uma raiz quadrada em cima e por uma raiz quadrada embaixo, de tal forma que esse fator 2 vai cortar com esse 2 e eu terei então embaixo 2 raiz de 2. Então H cortado ômega vezes o epsilon dividido por 2 raiz de 2. Pois bem, agora nós queremos calcular E02. Lembre que todo o problema é para calcular a correção de segunda ordem do estado fundamental. Então E02, o único elemento de matriz que não é zero é esse que nós acabamos de calcular. Então ele vai ser esse termo ao quadrado, um epsilon ao quadrado, H cortado ômega, dividido por 2 raiz de 2, isso ao quadrado, dividido por E0, 0, menos o E2, 0. Então agora você veja a importância de você ter bem consolidada a notação. Esse 0 no sobrescrito indica a energia não perturbada. Quando é 1, é a correção de primeira ordem. Quando é 2, é a correção de segunda ordem, de alguma coisa. No nosso caso, é da energia do estado fundamental. Então, esse 0 no subscrito, né, um subíndice, designa o enésimo estado aqui para n igual a 0. E aqui é para n igual a 2.
mas no caso fundamental. Eu tenho a energia E2 para o caso fundamental, para a energia não perturbada. Né? Eu tenho para o caso não perturbado, eu tenho para qualquer N. Então vamos lá. H cortado ômega, ainda vou manter assim. Opa. Dividido por 2 raiz de 2. Isso aqui vai dar um fator 8, né? Dividido por 8, isso tudo no numerador. E0, 0. Põe 0 aqui, isso vai dar H cortado ômega dividido por 2. Menos E2, 0. É a energia não perturbada, então é essa expressão. Para n igual a 2, isso vai me dar 5 meios, né? 2 mais meio, 2,5. Isso é 5 meios de H cortado ômega. 5 meios de H cortado ômega. Bom, se eu tenho aqui meio menos 5 meios, isso é menos 4 meios. Menos 4 meios é menos 2. Né? Então eu tenho, já coloco esse menos em evidência, e aí eu posso escrever o epsilon ao quadrado. Esse H cortado que vai ficar em evidência, né, a resolver esses dois termos, vai cortar com esse quadrado. Então vai ficar simplesmente um H cortado ômega dividido por 8 e dividido por 2 também, não foi? Dividido por 2 também. Mas eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar aqui dividido por 2 nesse, e me permitam escrever o dividido por 8 nesse termo. Você já viu o porquê, né? Então, no lugar de escrever 16 no denominador, eu escrevo dessa forma. De novo, se você não acompanhou, deixa eu escrever de uma outra cor. Aqui, só resolvendo o denominador, eu coloco H cortado ômega em evidência, eu vou ter 1 sobre 2 menos 5 sobre 2. Aqui tem várias formas de você pensar, mas eu tenho meio menos 2,5. Isso, se você tem 0,5 menos 2,5, isso aqui é menos 2. Né? Ou aqui está 1 menos 5 menos 4 por 2 menos 2. Então isso é igual a menos 2 H cortado ômega. O menos eu coloquei aqui. O H cortado ômega cortei com esse quadrado, escrevi só um termo. E esse 2 que apareceu aqui, né? Aí aqui outra coisa que também pode dar uma certa dúvida, mas eu acho que não. Você vai ter H cortado ao quadrado por 8, dividido por esse resultado que acabamos de fazer, né? Então isso é menos 2H cortado ômega por 1, né? Isso multiplicando, tá bom? Sei lá, estou tentando simplificar se houve alguma dificuldade. Mas eu vou apagar isso. E como H cortado ômega por 2 é o E00, né? Põe aqui 0, é exatamente o E00, isso me resulta em E00. Tá? Então, o E02, a correção de segunda ordem para a energia fundamental do oscilador harmônico, terá essa forma. Opa, aqui é um 8, desculpa. Menos epsilon quadrado por 8 vezes E00. Então, se você faz agora para o estado fundamental, eu vou usar essa parte com essa cor. Se você faz quem é a energia para o estado fundamental, vai ser o E00, né? Coloca N igual a 0, mais epsilon por 2, E00, correção de primeira ordem,
que é isso que encontramos aqui, ó, epsilon por 2 E00, menos epsilon ao quadrado por 8 vezes E00, né? E isso continua. Então, essa correção de segunda ordem é exatamente o que nós encontramos aqui.